Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal Missionária Renata Neri, o canal onde eu levo a palavra do Senhor Jesus Cristo, dono da minha vida, da minha alma, do meu espírito, amém? Que vocês venham compartilhar, deixar o seu joinha, é o que eu te peço, para que mais almas venham ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, tá bom? Compartilhe a palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu vou falar sobre a diferença das 3 cruzes, né? Senhor Jesus Cristo estava numa das cruzes e tinha mais 2 pessoas com eles. Então que venhamos hoje ver a diferença das cruzes. Amém? E eu deixo um grande beijo, um grande abraço para minha eterna mãezinha espiritual, pastora Naira Assis, pastor Luiz e pastora Sumaia, amo demais, amém? Que cada um de vocês venham ser cada dia mais abençoados por tudo que um dia vocês fizeram pela minha vida, amém? Eu vou colocar um hino, que esse hino possa vir alcançar e falar muito com vocês no dia de hoje, amém? E não esquece, hein? Se inscreve, toca no sininho para que você venha receber os novos vídeos, para que você venha ser edificado com as palavras que aqui eu estou deixando para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ouvir um hino? Deixa Deus falar com você, amém? Posso resistir ao ouvir este clamor. Toda vez é sempre assim. Quando ouço um adorador, me inclino para ouvir sua voz, seu coração, e me faço presente poderosamente, respondendo a sua oração. Dou-te ouvidos como os meus, mergulhados na unção, para ouvir a minha voz e saber ouvir o coração dos teus filhos. Teus filhos, Senhor, meus amados, Deus amado, meus amigos, Deus amigo, teus irmãos, Deus irmão, oh, dos teus filhos, dos meus filhos e filhas, teus amados, sim, dos meus amados, teus amigos, ó Senhor, meus amigos, teus irmãos. meus irmãos. Clama a mim e eu te responderei. Te mostrarei coisas profundas, ocultas. Clama a mim. Eu ouço os meus adoradores, meus amados, meus filhos. São milhares.
de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de Clame ao milhares, Senhor, porque Ele ouve. de milhares, Ele ouve o teu de clamor. milhares. Amém? Ensina-me a sentir Ele ouve o coração. seu clamor. Amém? Clame ao Senhor, diz nessa manhã. E nessa manhã eu venho trazer a palavra de Lucas 23. Amém? Do 39 ao 46, sobre as três cruzes. Em Lucas 23, para quem tem a Bíblia e puder se acompanhar, né, comigo, diz assim, Lucas capítulo 23, versículo a partir do 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Contra quem? Contra Jesus Cristo. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a mim mesmo, e a nós também. Respondeu-lhe, porém, outro, repreendendo e dizendo, o outro preso que estava também na cruz, falou para esse preso: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, olha a diferença. O primeiro estava blasfemando contra o Senhor, rindo contra Jesus Cristo. Ué, você não é o Deus Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo? Saia dessa cruz. Enquanto o outro que estava na outra cruz diz o quê? Ele reconheceu Jesus Cristo como Deus, como Filho do Deus Todo-Poderoso. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que diferença, né? 3 pessoas na cruz, pessoas incrédulas fazem como esse primeiro homem da cruz. É um homem que apresenta um homem morto em pecado. Toda pessoa que está morta em pecado, ele é como esse primeiro cara da cruz, da primeira cruz. Ele é uma pessoa incrédula, uma pessoa que mesmo estando numa situação difícil como ele estava, que ele teve uma oportunidade única de receber a salvação naqueles últimos minutos de vida, mesmo assim, em vez dele agradecer a Jesus Cristo, que estava tendo essa oportunidade, ele fez o quê? Ele blasfemou contra o Filho de Deus. Muitas pessoas são assim no dia a dia. Muitas pessoas a gente convida para ir para a igreja e vive inventando mentiras, desculpas, vivem blasfemando contra o Senhor, contra o nosso Deus. Isso é muito triste. Infelizmente, no dia de hoje, existem muitas pessoas assim, que blasfemam contra o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda no dia de hoje, ainda escolhem Barrabás, em vez de escolher Jesus Cristo. Ainda escolhe os prazeres do mundo, em vez de escolher a salvação de Cristo. Porque Cristo morreu por mim e por você. Mesmo antes que nós o conhecêssemos, mesmo antes que nós o escolhêssemos para ser nosso Senhor das nossas vidas, Ele morreu por mim e por você na cruz, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado por cada um de nós. Que amor é esse? Você que está aí preso no pecado, que está achando que não tem mais jeito, que Jesus Cristo não vai te aceitar porque você já está afundado no pecado, que você está muito sujo no pecado. Eu tenho uma palavra para você nesse vídeo.
Jesus Cristo te ama. Mesmo assim, Jesus Cristo conhece teu coração e Jesus Cristo quer mudar a sua história no dia de hoje. Que você não venha ser esse homem da primeira cruz que blasfemou, que riu de Jesus na cruz, mas que você venha ser aquele segundo homem que eu ainda vou falar, da cruz, que reconhece que sem Jesus Cristo ele não é nada, que reconhece que ele precisa de um Salvador. Ele reconheceu o segundo homem da cruz, ele reconheceu que Jesus Cristo, apesar de estar naquele momento frágil, ele era o Filho de Deus. Que não venhamos ser que nem esse primeiro homem, um homem incrédulo, que mesmo naquela situação, nessa última oportunidade, dos últimos minutos, que Deus no seu maior amor, ele teve uma oportunidade de se arrepender. E ao invés disso, ele fez o quê? Ele blasfemou, como está aqui em Lucas 23. Vou ler de novo. Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Blasfemou contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em vez de aproveitar aquela última oportunidade para se arrepender dos pecados, ele blasfemou contra o Filho do Senhor. Amém? Que venhamos hoje, em vez de blasfemar, se arrepender dos nossos pecados. Amém? Lá em João 20, 26, vamos aprender muita coisa também com essa mesma palavra. João 20, 26. Tá dizendo o quê? 26. Quando Jesus aparece para os discípulos, diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, diz o Senhor. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste credes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Esse primeiro homem da cruz, ele foi incrédulo, tanto quanto Tomé. Ele, mesmo vendo Jesus Cristo, a incredulidade. O que é ser uma pessoa incrédula? É uma pessoa que, mesmo sabendo da história da Bíblia, da história da palavra divina, mesmo vendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus muda história, ele não acredita em Jesus. Uma pessoa incrédula, uma pessoa que quando a gente chama para ir para a igreja, ou uma pessoa que nunca quer se batizar e mesmo assim tá dentro da igreja, mas sempre inventa uma desculpa para não se batizar. Sabe o que ele na verdade está querendo dizer, mas não tem coragem? Eu vou para a igreja, mas eu não quero me batizar porque eu não acredito que esse Jesus salva, cura e liberta. Quando você chama alguém para ir para a igreja, no fundo, sabe o que a pessoa tá falando para você quando fala não? Não adianta eu ir para a igreja. Esse Deus, esse Jesus, ele não vai me curar. Esse Jesus não tem como mudar a minha história. Essa primeira cruz, esse homem da primeira cruz, ele está morto em seus pecados. Ele está com uma cegueira espiritual.
ele está incrédulo, ele não consegue enxergar Jesus Cristo como o Senhor, o Rei dos Reis, que fez os céus e a terra, que muda histórias, que muda destinos. Amém? Que não venhamos ser como Tomé, que só acredita nos milagres de Jesus Cristo depois de ver. Porque bendito é aquele que tem fé e acredita nos milagres de Jesus sem ver. Amém? Vamos para a segunda cruz. Então, a primeira cruz era o homem que estava morto em seus pecados, uma pessoa incrédula. Amém? O segundo homem. Quem é o segundo homem? O segundo homem é aquele homem que estava morto para os seus pecados. Ele morreu para os seus pecados. Mesmo naquela situação de cruz, ele estava tão aquebrantado que o Espírito Santo de Deus conseguiu tirar as vestes dos seus olhos e ele enxergou Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo e aproveitou aquela última oportunidade que ele teve naquela cruz. Nos últimos minutos, ele não blasfemou contra o Senhor. Ao contrário do outro homem, ele reconheceu Jesus Cristo como Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis. E aproveitou a sua última oportunidade, aqueles últimos minutos. Ele reconheceu os seus pecados. Ele falou para Jesus Cristo, conforme ele estava falando para aquele homem, ele reconheceu. Esse homem não tem por que estar nessa cruz, mas eu e você, esse homem da segunda cruz falou. Ele reconheceu os seus pecados. Nós fizemos algo para estar nessa cruz. Esse homem, ele não fez nada para estar nessa cruz. Então que venhamos nesse dia de hoje reconhecer os nossos pecados diante do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos a quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele não quer julgar a gente. Ele não está aqui para julgar os seus pecados. Ele não está aqui para jogar na sua cara tudo que você fez, deixou de fazer. Ele está de braços abertos para acolher você como filho amado do Senhor. Amém? Que venhamos ser como esse segundo homem da cruz. Reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem salvação para a minha vida e para a tua vida. Ele já te ama e já te escolheu antes que você mesmo reconhecesse Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Ele reconheceu Jesus Cristo como Deus da sua vida, como Senhor da sua vida. Ele reconheceu que ele não é nada sem Jesus Cristo. Que nós venhamos no vídeo de hoje reconhecer que não somos nada sem Jesus Cristo. Que nós dependemos de Jesus Cristo, até para o ar que nós respiramos, dependemos de Cristo. E que no dia de hoje você venha se arrepender, que o Espírito Santo de Deus venha te envolver, tirar toda a cegueira espiritual, toda a mentira de Satanás da tua vida, para que você venha reconhecer os seus pecados diante do Senhor. Se prostre aos pés do Senhor. Peça perdão, fala: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para mudar a minha história. Eu não sou nada sem o Senhor. Se o Senhor voltar agora, eu irei para o inferno, porque eu não segui os Teus mandamentos, porque eu não obedeci às Tuas leis, os Teus ensinamentos, que o Senhor veio nessa terra para nos ensinar e eu não segui.
Que você venha nesse dia reconhecer Jesus Cristo como teu Pai, como teu único Senhor e Salvador. Que você depende dele para tudo. Venha se arrepender, porque Deus tem uma nova história para a tua vida. Deus quer escrever uma nova história, uma história cheia de abundâncias, cheia de bênçãos. Amém? E vamos lá para João 14, 6. João, para quem está com a Bíblia e quiser acompanhar comigo. Eu não falo nada, eu não estou nesse canal para falar nada da minha própria boca, mas para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Então, lá em João 14, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Então que no dia de hoje, que nesse vídeo, você venha reconhecer os seus pecados, como esse segundo homem da cruz, reconheceu os seus pecados, se aquebrantou diante do Senhor, pediu misericórdia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo alcançou ele, mesmo com uma vida cheia de imperfeições. Ele se aquebrantou, ele foi verdadeiro diante do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus quer de mim e de você, que venhamos ser verdadeiros diante do Senhor. Que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, assumir as nossas falhas. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sei que eu não agradei o teu coração. Eu te peço misericórdia. Eu te peço que o Senhor tenha graça sobre a minha vida e me perdoe. Perdoe os meus pecados e me ajude a ser uma nova criatura. É o que Deus quer para você nesse dia de hoje, amém? Amém? Porque aquele homem fez o quê? Ele reconheceu Jesus Cristo como Rei, como Senhor, e ele morreu para os pecados dele. Que venhamos no dia de hoje, no vídeo de hoje, reconhecer que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo é Senhor dos Senhores, que Ele é o único caminho, é o único caminho que nos leva para Deus, que nos leva para uma vida eterna. Ele é o único que pode nos livrar das mãos de Satanás, perdoar os nossos pecados. Amém? Que venhamos hoje reconhecer a soberania de Jesus Cristo nessa terra. Amém? E que você venha hoje ser liberto das mãos de Satanás. Que você venha hoje como filho pródigo, ser aconchegado nos braços, no colo do teu Pai, que está te esperando de braços abertos. Ele não vai te julgar, mas Ele quer correção. E sabe para que Ele quer correção? Para abençoar a sua vida, para abençoar a vida da sua família, para te libertar das drogas, para te libertar da prostituição, para libertar você dessa doença, dessa enfermidade, para mudar a tua história. Ele só quer te fazer feliz. Só que enquanto estamos presos nos nossos pecados, estamos dando brechas para o diabo agir nas nossas vidas e não tem como a gente viver uma vida em abundância com Jesus Cristo, amém? Vamos ver a terceira cruz. Quem estava na terceira cruz? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, que nos amou, mesmo ainda sendo pecadores, Ele nos amou, nos escolheu, para que venhamos ter a vida eterna junto com Ele, na proteção dEle. Que amor é esse? Que amor é esse?
Que amor é esse que nos escolheu e nos amou, antes mesmo que nós viéssemos a escolher Ele? Amém? Então, o terceiro homem da cruz é Jesus Cristo, aquele que morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Amém? Então, a diferença das três cruzes: o primeiro homem morreu em pecado. O segundo homem, ele morreu para o pecado. O primeiro homem morreu em pecado. O segundo homem morreu para o pecado. E o terceiro homem, que é o nosso Senhor, ele morreu pelos nossos pecados, para nos libertar das mãos de Satanás. Amém? Jesus Cristo se fez carne para que nós viéssemos hoje termos na Santa Ceia o cálice e o pão da vida. Por que Jesus Cristo nasceu em Belém? Se você não sabe, era para cumprir todas as escrituras sagradas, por isso que ele precisava nascer em Belém. Porque Belém significa padaria em hebraico, para quem não sabe, padaria. E do que sai a padaria? Sai pão. E Jesus Cristo é o nosso pão na Santa Ceia. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz é o nosso cálice de vinho na Santa Ceia. Que veio o quê? Matar a nossa carne, os desejos da nossa carne e manter a nossa comunhão com Jesus Cristo, a nossa aliança no mundo espiritual com Jesus Cristo. Amém? Por isso que ele se fez carne naquela cruz. Jesus Cristo se fez carne naquela cruz. E hoje podemos tomar da Santa Ceia, para tomar do cálice e comer do pão que foi feito em Belém. Amém? Para que pudéssemos ter a vida eterna. Porque antigamente eles ofereciam sacrifícios do sangue de animais. Só que o sangue de animais, eles não apagavam o pecado. Eles apenas encobriam o pecado. Apenas encobriam o pecado. E no dia da expiação, do dia do Yom Kippur, que é o perdão judaico, os judeus tinham muito medo de morrer antes do dia do Yom Kippur. Por quê? Eles tinham medo. Porque para eles, nesse dia, que é muito sagrado até hoje, esse dia é escolhido, o dia da expiação, quando o Espírito Santo de Deus, junto com Cristo, passa pela terra para ver o que estamos fazendo, trazendo o que? Juízo aos pecadores. Os judeus tinham medo de morrer antes do dia do Yom Kippur. Por quê? Porque no dia desse Yom Kippur, os pecados daquela geração, pecados daquele povo que estavam encobertos pelo sangue de bodes e animais em si, o Senhor, ele apagava o pecado. Então até hoje esse dia é muito importante para a religião judaica. Porém, o pecado era o quê? Encoberto pelo sangue e não apagado. Por quê? Porque as pessoas, nós somos seres humanos. E o sangue oferecido era de animais. Então não tinha como apagar os pecados do ser humano, porque são sangues diferentes. E Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, por amor à sua criação, se fez carne, nasceu em Belém para que ele viesse ser o nosso pão e o nosso sangue, para trazer
cura e libertação para as nossas vidas. Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo naquela cruz. O sangue puro e genuíno de uma ovelha pura, sem pecado e sem máculas, para nos libertar das mãos de Satanás. Hoje somos livres para viver o Evangelho, para viver para Jesus Cristo, para proclamarmos o Evangelho de Cristo para aqueles perdidos que não conhecem Jesus, para aquelas pessoas que ainda estão amarradas aos seus pecados, e dizer para aquela pessoa: Jesus Cristo tem como mudar a sua vida, só Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Jesus Cristo quer te arrancar das mãos de Satanás. E hoje, nós que conhecemos a palavra, precisamos levar para esse povo que ainda não conhece Jesus Cristo, que Jesus Cristo não julga o pecador, ele julga o pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador e ele quer mudar a história desse pecador. Ele quer libertar esse pecador das garras de Satanás. Nós já somos livres, mas devemos viver em obediência para viver a vida abundante de bênçãos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Nós somos livres. E lá em Gálatas, eu vou te mostrar em Gálatas 5:1, para você saber que não é a missionária Renata que está falando, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, amém? Vou ler Gálatas, capítulo 5, versículo 1, porque nós somos livres. Assim diz o Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou na cruz. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão, diz o Senhor. Amém? Sobre o sangue de bode e o sangue de Jesus, vamos lá ver para você ver. Hebreus 9, para quem quiser abrir, em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Não é a Renata que está falando, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificaram, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo, Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de vossas obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Por que transgressões? Porque era só encoberto os pecados. E Jesus Cristo veio para quê? Para limpar os pecados. Ele nos libertou das mãos de Satanás. Amém? Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha te alcançar nesse vídeo. Que você venha entender o amor de Deus pela sua vida. Venha entender que você não é mais preso por esse pecado que continua te cercando, que você não é mais preso a essa doença que continua te cercando, que quando Satanás vier julgar e jogar na tua mente que você não merece o amor de Jesus Cristo, eu tenho algo para te dizer. Jesus Cristo não é que nem Satanás. Ele não julga. Ele quer mudar a tua história.
Ele quer te aconchegar em seus braços de amor. Ele tem muito amor por você. Ele quer mudar a tua história. Amém? Então que você venha reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Que você venha reconhecer como esse segundo homem. Que Jesus Cristo naquela cruz é o teu Senhor e Salvador. O seu Salvador, ele te libertou das mãos de Satanás. Ele pagou o preço, você é livre. Você não precisa mais ficar preso nesse mundo. Você não precisa mais ficar preso nesse pecado. Porque você é livre. Porém, você precisa se arrepender dos seus pecados, assumir diante de Jesus Cristo. Deus quer transparência. Deus gosta de filhos que sejam transparentes com Ele. Ele sabe do seu coração, Ele conhece teu coração, Ele sabe dos seus pecados, mas Ele quer que você reconheça Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer mudar a tua história, Ele quer que você seja transparente, assuma: Jesus, eu pequei contra o Senhor nisso, eu te peço perdão, venha com a tua graça sobre a minha vida, eu quero ser uma nova criatura. Se humilhe diante do Senhor, porque Ele não está aqui para te julgar. Ele não morreu na cruz para te julgar. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para mostrar para você que Ele te ama do jeito que você é. Ele não quer aqui te julgar, mas Ele quer te salvar. Ele pagou o preço da cruz. A tua conta já está paga, você não deve nada. Amém? Tem uma história que eu estava vendo, que é muito linda, de um juiz lá dos Estados Unidos. É verídico isso. Ele era um juiz muito certo com seu serviço. Tinham pessoas na cidade que gostavam desse juiz porque ele era uma pessoa muito certa com tudo que fazia. Ele não tinha aquele jeitinho brasileiro de pagar alguma coisa por trás, por baixo dos panos, e ele mudar a sentença. Não, ele era uma pessoa certa e justa. Então tinham pessoas na cidade que gostavam dele, tinha outras pessoas na cidade que não gostavam dele. E o repórter da cidade não suportava esse juiz, porque ele era daquele jeitinho, dos jeitinhos, como dizem o ditado popular, dos jeitinhos brasileiros, que não são todos os brasileiros que são assim, amém? Existem muitos brasileiros maravilhosos na nossa nação, íntegros, com caráter íntegro, né? Voltando lá para a história, o que acontece? Um certo amigo que ele ama de paixão, amigo do coração, do peito mesmo, fez alguma coisa errada, e ele mesmo com lágrimas nos seus olhos, ele fez justiça diante do pecado do seu amigo. Ele julgou com honestidade, com seriedade o seu amigo. E o pecado era tão grande, que ele teve que condenar o seu amigo com uma pena máxima. E aquele repórter já tinha planejado tudo na mente dele. Falou: hoje eu pego esse juiz, aquele repórter, pensando, porque se ele condenar o amigo dele, eu vou colocar bem na frente da página do meu jornal. Que juiz é esse que condena até o seu próprio amigo? E se ele não condenar o amigo como deve, eu também vou colocar o nome dele na página do meu jornal. Que juiz é esse que protege os seus amigos e não julga direito? Então, no dia do julgamento, a cidade inteira estava lá, só para ver o que o juiz ia fazer diante do amigo que ele amava tanto, porém que tinha feito algo muito pecaminoso, e ele tinha que ser justo diante de toda aquela situação. E sabe o que o juiz fez? Ele julgou o seu amigo como deveria julgar, condenou o seu amigo como deveria condenar, sim, conforme as leis. E assim que terminou aquela audiência, aquele juiz tirou a sua beca, terminou o serviço dele daquele dia, desceu e assinou um talão de cheque do valor da pena
do seu melhor amigo e libertou o seu amigo daquela situação. Ou seja, ele foi justo no seu trabalho, como juiz, ele foi justo. E após ter terminado todo esse julgamento, ele se compadeceu e foi misericordioso e pagou o pecado, pagou a multa daquela condenação do seu melhor amigo, libertou o seu amigo daquela situação. E foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Ele não julgou os nossos pecados. Ele não julgou a gente como pecadores. Mesmo sabendo que muitas pessoas não vão aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele morreu naquela cruz. Mesmo sabendo que poderia ser rejeitado por mim e por você. Mesmo sabendo de tudo isso, ele morreu por mim e por você e pagou a nossa conta, para que hoje pudéssemos ser livres em Cristo Jesus, o nosso Rei e Salvador, amém? Foi isso que Jesus Cristo fez, a mesma coisa que aquele juiz fez com o amigo dele, ele julgou. Jesus Cristo julga, ele odeia o pecado, ele odeia o pecado. Mas ele ama o pecador. Ele morreu por mim e por você. Amém? Em Romanos 5, 6, eu vou provar o que eu tô falando. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Vamos lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo feito de ser Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura, salvos do julgamento final. Amém? Isso não é a Renata que está falando, não é a missionária Renata que está falando, é a palavra do Senhor Jesus Cristo que se encontra em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Ele morreu, ele pagou com o próprio preço de vida, com a sua própria carne, com o seu próprio sangue, para nos libertar, para que hoje pudéssemos falar, sou justificada. E quando o diabo vier falar mentiras do seu passado na sua mente, você olhe para o diabo e fala, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus Cristo, pode sair daqui, porque eu já fui paga, eu já fui liberta, eu sou justificada em Jesus Cristo, o dono da minha vida, da minha alma e do meu espírito. Amém? E mais pra frente, vamos dizer aqui sobre uma vida que transborda. Vida com Cristo é transbordante. Vamos lá para Romanos 5:20? Um pouquinho mais lá pra frente, tá escrito aqui: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, que nesse dia, que com esse vídeo, você venha carregar sua cruz, que você venha
se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, que você depende de Jesus Cristo para respirar, que você depende de Jesus Cristo para viver. Porque se o Senhor quiser fechar a porta do seu emprego, Ele fecha. Se o Senhor quiser te curar, Ele cura. Se o Senhor Jesus Cristo quiser libertar a tua família do vício das drogas, Ele liberta. Amém? Porque Ele tem poder para isso, porque Ele fez os céus e a terra e te escolheu ainda na fundação desse mundo. Vida com Jesus Cristo é carregar a tua cruz, matar os desejos da sua carne e seguir Jesus Cristo e ser livre das mãos de Satanás. Quando você segue Jesus, você está encoberto, anjos estão ao seu redor e o diabo está ao derredor dos anjos, porque o diabo não pode tocar em você. Amém? Vida com Jesus é vida transbordante, é vida cheia de bênçãos. Amém? Como por exemplo aquele povo, os pescadores, que ainda não eram discípulos de Jesus, que pescaram, tentaram pesca a noite inteira e voltaram com as redes vazias. E Jesus Cristo, todo amoroso, já sabia de todo o futuro e sabia que eles iam ser discípulos dele, falou para eles: vocês não pescaram nada? E eles todo triste, né? Porque eles eram pescadores com muita experiência. E eles todos estavam muito tristes de não ter pescado nada. E a vida com Cristo é assim, sabe o que ele falou? Jogue a rede novamente naquele lado assim. E falou um lado. Só que um dos discípulos entendeu o que Jesus falou. Ele quis dizer para Jesus assim: Senhor, somos pescadores com muita experiência. A essa hora não vai ter nada de peixe, mas em seu nome lançarei a rede. E quando aquele pescador lançou a rede, sabe o que aconteceu? Os peixes pularam para dentro da rede. Vida com Deus é vida assim, é vida transbordante. Você não vai precisar correr atrás de uma porta de emprego. O emprego vai correr atrás de você. Amém? Vida com Jesus Cristo é vida transbordante de bênçãos. Amém? Teremos aflições sim, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque tem anjos ao nosso redor, tem um general que vai na nossa frente, e maldito é aquele que toca no ungido de Deus, amém? Porque Deus é justiça e ira consumidora contra aqueles que tocam nos seus filhos escolhidos e amados, amém? Vida com Cristo é assim. Somos mais que vencedores. Pode vir lutas, mas já somos vencedores com Cristo, porque Jesus Cristo vai na nossa frente, vencendo todas as lutas. Amém? Outra experiência é os 2 pães e 3 peixinhos. A partir do momento que Jesus abençoou, em nome de Jesus Cristo, abençoou ao Pai, ao Deus Pai Todo-Poderoso, teve a multiplicação dos pães e dos peixes e ainda transbordou, sobrou 12 cestos, transbordou, aquelas pessoas comeram de ficar cansados de comer. Vida com Cristo é assim. Boaz, vamos dizer que ele foi o Jesus antes do início da vinda de Jesus Cristo na vida de Ruth. Porque Boaz, ele ordenou aos seus criados que deixasse cair alimentos pelo chão. É tanto que seus criados até questionaram: mas Senhor, geralmente vocês falam para não deixar cair alimento nenhum da colheita, para que os pobres não tenham o que comer. E o Senhor está mandando a gente fazer ao contrário? Olha, Boaz foi, vamos dizer, um Jesus naquela época, que se compadeceu dos pobres, se compadeceu de Ruth e acabou até casando com Ruth.
E o amor dele com Ruth foi tão grande. E dessa linhagem veio geração de Davi. E da geração de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que com esse vídeo você venha se arrepender dos seus pecados, escolher a cruz certa. A cruz que você vai se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador para as nossas vidas, reconhecemos que não somos nada sem Ele, nós conseguimos sim parar de pecar. Porque nós conseguimos sim enxergar que nós não somos nada. Nada, absolutamente nada. Que só um sopro de Jesus Cristo nos mata. Esse vírus do Covid que está passando pela Terra é apenas um chacoalhar do Senhor na humanidade. Que Ele fez diante dos seus filhos, sabe para quê? Para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. E olha quanta coisa aconteceu só com o chacoalhar que Deus deu na terra, para que eu e você venhamos se arrepender dos nossos pecados. E mesmo assim, infelizmente, tem muita gente que continua no pecado. Tem muita gente que continua escolhendo Barrabás e não Jesus. Isso é muito triste. Mas são escolhas. E Jesus Cristo, Ele não quer que nós servimos a Ele por obrigação, e sim por amor. E que nesse dia você venha reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer seus pecados e pedir perdão a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está de braços abertos para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para te libertar das drogas, para restaurar o teu relacionamento, para mudar a tua história, a história da tua família, amém? E se você gostou desse vídeo, se você foi edificado, clica aí, deixa um joinha para que o nome de Jesus Cristo cresça e apareça. Compartilhe esse vídeo para que mais almas sejam alcançadas pelo nome de Jesus Cristo, amém? Seja um missionário da obra de Cristo. Compartilhe esse vídeo. Se você foi edificado, deixa aí um recadinho. Renata, eu fui edificada, estou compartilhando esse vídeo para que mais almas venham ser alcançadas por Jesus Cristo, amém? E se você ainda não serve a esse Jesus, se você entendeu essa palavra das 3 cruzes, se você quer abrir mão do pecado, carregar a sua cruz e seguir Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu venho te falar para você fazer essa oração comigo, amém? Fala, Renata, missionária Renata, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Então faça essa oração comigo. E depois dessa oração, procure uma igreja evangélica perto da tua casa. Explica que você fez essa oração e que você quer agora caminhar com Jesus Cristo, ser livre do pecado e ter esse Pai que cuida de você, que não te abandona, que pode o pai e a mãe nos abandonar, mas Jesus Cristo nunca nos abandona, diz o Senhor para a tua vida no dia de hoje, amém? E se você que quer aceitar esse Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo nesse momento, amém? E você que já aceitou e já segue os caminhos do Senhor, que Deus te abençoa. Que você venha compartilhar esse vídeo para que mais almas venham a ser alcançadas por Jesus Cristo. E obrigado pela tua companhia. Amém? Deus abençoe. E você que quer aceitar esse Jesus, faça essa oração comigo. Amém? Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu, agora fala seu nome, abro a porta do meu coração para que o Senhor Jesus Cristo entre e faça morada na minha vida. Eu creio
que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos para me dar vida eterna. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, da vida eterna, para que eu tenha vida eterna contigo. Eu declaro assim que Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro hoje ser serva de Jesus Cristo de Nazaré até a volta de Jesus, e nenhuma acusação para a minha vida existe mais, porque os meus pecados já foram pagos por Jesus Cristo na cruz, e eu sou livre, eu sou justificada em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Amém. Amém. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixa seu comentário aí, amém? Renata, eu fui muito abençoada com essa palavra, estou compartilhando o teu vídeo, o vídeo que iremos ganhar almas para Jesus Cristo, amém? Deixa seu comentário aí no rodapé, deixa seu coraçãozinho, deixa o seu like que gostei e compartilhe esse vídeo. Seja um missionário de Jesus Cristo nessa terra, porque Jesus Cristo está voltando e muitas pessoas vão compadecer na grande tribulação. Então vamos fazer a obra de Jesus Cristo comigo, amém? Compartilhe esse vídeo para que mais almas venham ser alcançadas por Jesus Cristo nessa terra. Seja um coparticipante das obras de Jesus Cristo. Amém? Até mais, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus abençoe. Amém.